A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando para mais uma pré-aula aqui do projeto UMAD EBD. Dessa feita, vamos aqui tratar a respeito da lição de número 5, que tem o título Libertos para Viver em Santidade. Essa lição vai ao ar, né, aí na sua congregação, já no próximo dia 29 de janeiro de 2023. Então a gente já está chegando aí no final desse primeiro mês de 2023, já chegamos aqui a um terço da nossa revista, né, que está tratando então do tema da santidade, e estamos então aqui às portas de fevereiro. E por esse motivo, então, mais uma vez estou aqui com essa bonita camisa, Fé que Pensa, Razão que Crê, que é a camisa aqui do nosso Discipulado para o Brasil. E eu quero então com isso enfatizar que no próximo mês, agora a partir de fevereiro, começam os nossos workshops, né, as oficinas do Discipulado para o Brasil. E nós do departamento aqui da UMAD, né, dos jovens, nós temos ali também então o nosso Discipulado Jovem. Então você que é líder de jovens, você que é um jovem aí envolvido com o discipulado na sua congregação, fique ligado, né? Segue a gente nas redes sociais, o @umadio e também o @academia.discípulos para ficar ciente aí de quando será aí na sua região para que você participe desse importante evento aí da UMAD. Dito isso, passamos então aqui para a nossa lição de número 5. Essa lição aqui, ela está baseada na primeira epístola de Pedro. E eu quero aqui trazer como uma primeira dica para você, professor, que está com certeza aí já se preparando, né, durante toda essa semana para lecionar, que você tire um tempinho para fazer a leitura da epístola como um todo. Ela não é uma epístola muito longa, são apenas aqui 5 capítulos, então você pode incluir aí no seu devocional, né, durante a semana, e você vai fazer a leitura da epístola como um todo. O comentarista da lição, o pastor Natalino das Neves, ele aborda aqui, para efeito de assunto desta aula, o capítulo 1, versículos 13 a 21. Então essa é a perícope, né? Essa é a passagem no qual estará aqui baseada toda a nossa lição, toda a nossa aula. Mas você precisa ir além, porque diferente de Paulo ele tinha um estilo de escrita onde ele organizava por tópicos. Então você pode ver lá nas principais epístolas de Paulo que ele começa um assunto, ele passa a doutrina, ele passa a ética, né, a aplicação prática, ele finaliza aquele assunto, aquele tópico e ele parte para outro. Já o estilo de escrita aqui de Pedro ele é um pouco diferente. Então alguns assuntos que ele vai enfatizar dentro dessa passagem, desses versículos 13 a 21, ele retoma eles de uma outra forma, com uma outra linguagem, talvez até com uma outra aplicação em outras passagens, em outros versículos aqui dentro dessa carta. Por isso que é importante, então, que você faça toda a leitura, né? Leia toda a epístola aqui antes de você chegar ali na sua classe e trazer essa aula. Pois bem, a nossa introdução aqui, o pastor Natalino, ele escreve: para refletir sobre a temática dessa lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro. Então, no primeiro tópico, nós vamos fazer aqui o contexto da primeira carta de Pedro. Então é interessante que a gente traga aqui algumas informações para vocês, como, por exemplo, a respeito do autor dessa carta. É bastante óbvio, né, quando nós olhamos aqui, que é a primeira carta, a epístola universal. Algumas bíblias talvez tragam aí a palavra católica, mas tem o mesmo sentido, né? Então é uma epístola universal do apóstolo Pedro. O versículo 1 do capítulo 1, Pedro se apresenta e ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele fala para quem foi escrita essa carta. Mas ainda assim, apesar dessas evidências todas, a partir do século XIX principalmente, surgiu ali uma corrente de teólogos liberais que, aderindo à chamada crítica textual, começaram a questionar a autoria desse escrito do Novo Testamento. Então, algumas pessoas colocaram que não é Pedro o autor dessa epístola. Então, você precisa, na sua classe, enfatizar que, de fato, essa é uma carta genuína do apóstolo Pedro, tanto que ela é aceita desde o início, né, da era apostólica. Ela é uma das epístolas sobre as quais os pais da igreja nunca questionaram, nunca levantaram nenhuma sombra de dúvida de que o autor fosse Pedro. Da mesma forma, os reformadores, após a Idade Média, né, no início da Idade Moderna, também nunca ninguém questionou isso. É apenas a partir do século XIX que surge essa linha, então, que começa a dizer que não é Pedro que escreve. E por que isso acontece? Porque o grego utilizado nessa primeira epístola de Pedro, ele é o melhor grego de todo o Novo Testamento, com muita clareza, com muita coerência naquilo que ele escreve aqui. Então é um grego assim extremamente culto. E aí parece que isso se choca um pouco com aquela visão que se tem do Pedro como uma pessoa
iletrada, um pescador inculto, não é? E então isso acaba sendo um ponto aqui para justificar essa visão de que não teria sido Pedro o autor. Porém, é importante nós lembrarmos que Pedro era um galileu. E a Galileia, onde Pedro nasceu e onde Pedro viveu, também era conhecida como a Galileia dos gentios, porque havia um grande número, um grande fluxo de pessoas que ali viviam, que eram de descendência helenística, eram talvez judeus helenizados ou próprios gregos, né, descendentes de gregos. Então, o grego era, talvez assim, muito mais forte nesta região de Israel do que nas outras regiões. Então, Pedro, possivelmente tendo sido nascido e criado ali, ele tinha, assim, uma afinidade, né, muito grande ali dentro da língua grega, da cultura grega. Então, não é de se estranhar que depois, agora já na sua velhice, né, na sua maturidade, Pedro vá se comunicar aqui com bastante clareza, utilizando a língua grega. E um outro detalhe que nós também podemos mencionar é que lá no final desta epístola, capítulo 5, versículo 12, é citado aqui o nome de Silvano, como que teria sido o amanuense, que eram aquelas pessoas que escreviam as cartas, que eram ditadas, né, pelos remetentes aqui. Então esse também pode ser uma explicação, né, de por que o grego desta primeira epístola ele é tão bem elaborado e por que esse grego da primeira epístola de Pedro é um pouco diferente do grego da segunda epístola de Pedro que vem ali na sequência na Bíblia. Então uma das explicações pode ser justamente essa. Mudou o amanuense, né? Você está utilizando uma outra pessoa que está escrevendo por você, vai haver sim diferenças ali literais. Então, dentro desse primeiro tópico, do contexto da primeira carta, é interessante começarmos enfatizando isso, que esta é uma carta de Pedro. E este Pedro é aquele mesmo Pedro que era o discípulo de Jesus, né? Então, um dos 12 aqui, e ele é, então, historicamente, né, tido aqui como o autor dessa carta. Segundo ponto aqui que nós podemos colocar dentro do contexto, para quem é que Pedro escreve? Primeiro subtópico, destinatários da carta de Pedro. Lá no capítulo 1, versículo 1, Pedro diz, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas 5 palavras aqui, né, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eram 5 províncias romanas, que seriam então o alvo, né, o destino dessa carta aqui escrita por Pedro. E é interessante que ele coloca assim, aos estrangeiros dispersos. Então, quem são os destinatários dessa carta? Eram os crentes que estavam na diáspora. Essa palavra aqui, dispersos, né, no original seria o mesmo, né, de diáspora. Então, diáspora nós entendemos que foi aquele momento onde os judeus foram espalhados pelo mundo. Ao longo da história isso já aconteceu mais de uma vez, é algo que recorrente, né, dentro da história dos judeus. E aqui mais uma vez essa diáspora estava acontecendo. É uma diáspora que antecede ainda o ano 70. Você que gosta de história com certeza sabe que a partir do ano 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém foi destruído e os judeus foram ainda mais espalhados, né, ao redor do mundo. Mas aqui nesse momento, é provável que Pedro escreva essa carta entre 63 e 67 depois de Cristo. Então, nesse momento aqui, já está acontecendo uma perseguição muito grande aos crentes, né, principalmente aos cristãos, aqueles que os judeus consideravam os da seita do caminho, né, como era chamado. Então, havia uma perseguição muito grande contra eles. E também contra os judeus, de modo geral, essa perseguição ela vai crescer muito mais a partir do ano 70. Mas essa perseguição é o tema do segundo subtópico, que fala das várias perseguições que eles estavam sofrendo. Essa perseguição aqui, o pastor Natalino, ele coloca aqui 3 principais origens. Então, a primeira das perseguições era por parte dos romanos. No ano de 64 depois de Cristo, houve um grande incêndio na cidade de Roma. O imperador romano era Nero, ao que tudo indica, ele mesmo mandou que se incendiassem os bairros mais pobres de Roma, e ele coloca a culpa desses incêndios de Roma nos cristãos, no povo cristão. Então, a partir dali, as autoridades romanas começaram a perseguir esses crentes de um modo ainda mais brutal, de um modo ainda mais cruel, a partir então do incêndio de Roma
nos tempos aqui de Nero. Então, por parte dos romanos, é esse o contexto. Está acontecendo perseguição devido a esta questão religiosa, podemos dizer assim, né, impetrada aqui pelo imperador Nero. Há um segundo grupo de perseguidores aqui que são os próprios judeus. Os judeus também eram alvo de perseguição dos romanos, mas eles queriam se diferenciar dos cristãos e dessa forma eles perseguiam os cristãos. E desde a época do que a gente vê aqui no livro de Atos, né, a gente já percebe que havia essa perseguição por parte de judeus. O próprio Paulo é um grande exemplo, né, que foi um grande perseguidor aqui na sua juventude do povo cristão. Então, perseguição de judeus extremamente forte, né, desde o início. Podemos até dizer antes disso ainda, né, o próprio fato de Jesus ter sido crucificado, né, foi dentro de um contexto de perseguição, né, de judeus contra cristãos, aqui no caso contra Cristo, né, propriamente dito. E há um terceiro grupo que também é citado aqui pelo pastor Natalino, que é o grupo da própria população local. Então, onde quer que essas pessoas estivessem, em qualquer cidade que eles estivessem, por motivos sociais, por motivos aqui religiosos ou políticos, essas pessoas denunciavam para as autoridades ou eles próprios faziam maldades, perseguições contra o povo cristão. Então, era um povo que tinha aqui muitos motivos para estar triste, muitos motivos talvez até para abandonar a sua fé, visto que boa parte dessas perseguições vinham por causa da sua fé. Então é por isso que Pedro se preocupa em fazer esta carta, onde ele quer levar para essas pessoas que estão sendo perseguidas, estrangeiros, dispersos, ele quer levar para eles um pouco de esperança. E dentro dessa esperança ele vai enfatizar a questão da santificação. Então, finalizando aqui esse primeiro tópico, o contexto da primeira carta de Pedro, no último subtópico vai tratar aqui a respeito do sofrimento, onde o autor coloca que o problema do sofrimento é o tema central da epístola. Então, este é o grande objetivo de Pedro, né, ao escrever essa carta, que tratar do problema do sofrimento e trazer um pouco de esperança, então, para aqueles irmãos que estavam sofrendo aqui tantas perseguições. Então, lá na sua classe, nesse domingo, é interessante que você aborde, né, com uma certa rapidez aqui, para a gente não gastar muito tempo, né, nessa parte inicial aqui, todos esses aspectos aqui desse contexto histórico, né, desse contexto inicial aqui da primeira epístola. Mas é a partir do segundo tópico onde a gente vai ver aqui um pouco mais essa aplicação, essa relação com a santificação. Agora, antes de nós entrarmos aqui no segundo tópico, eu quero já fazer um convite para você. Eu não sei que dia da semana você está vendo essa pré-aula, mas mesmo que já tenha passado a terça-feira, né, toda terça-feira a gente tem o programa Spoiler EBD, que vai ao ar pela nossa rádio 107,5. Você pode entrar aí pelo aplicativo, pelo site, né, você pode ouvir esse programa das 11 à meia-noite da terça-feira. Mas agora temos uma novidade. Esses programas estão sendo editados no forma de podcast e eles estão sendo postados lá no nosso podcast no Spotify. Então você pode buscar lá EBD Jovem e Ádio, o Mádio, e aí você vai encontrar então todos esses subsídios. E nesse trimestre nós estamos aqui com uma grande honra, né? Nós estamos recebendo toda terça-feira o pastor autor desse comentário, que é o pastor Natalino das Neves. Então eles têm se feito presente, né, de forma online, né, mas está ali conosco então todas as terças-feiras. Então você pode entrar lá no Spotify, procura lá e você com certeza vai ter mais subsídios ainda para você fazer uma boa aula aqui no próximo domingo. Dito isso, então entramos aqui no segundo subtópico. O título é: a santificação recebida na justificação deve ser mantida. E aqui, professor, é um bom momento para que você faça uma recapitulação dessas aulas que já foram vistas até agora. Então já se passou aqui um terço dessa revista e aí você vai enfatizar com os seus alunos, né? Pergunte para eles aqui quais são as 3 fases da santificação na vida do cristão. E aí, caso eles não lembrem, né, essa lição aqui, esse tópico, ele vai tratar um pouquinho a respeito disso. Então nós temos a primeira etapa, o primeiro estágio da santificação, que é a justificação. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos regenerados, nós somos justificados, os nossos pecados são apagados diante de Deus e nós então somos considerados santos a partir daquele momento. Mas é uma santificação inicial.
Aí vem a segunda fase da santificação, que é a santificação propriamente dita, né? Que é a nossa vida, a nossa santificação progressiva, contínua, uma vida de santidade, uma vida de se apartar do pecado e fazer aquilo que é bom. E aí vai haver lá no fim, após o arrebatamento da igreja, imediatamente, né, ao arrebatamento da igreja, a glorificação, que é a fase final, então a santificação final, onde nós então teremos nossos corpos transformados e estaremos aí sim, né, completamente livres, imunes ao pecado. Então, dentro desse primeiro subtópico aqui do segundo tópico, você pode trabalhar com seus alunos, recapitular com eles, né, ver quem lembra desses 3 estágios, dessas 3 fases aqui da santificação. Aí depois disso, o segundo subtópico fala aqui a respeito de Deus é santo. Então aqui a gente começa a abordar essa questão da santidade de Deus como um atributo, como aquilo que faz parte do caráter divino. E aqui a gente pode então fazer essa conexão, né, de que a santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus, assim como a bondade, assim como o amor. São coisas que Deus comunica para nós seres humanos, de modo que nós podemos demonstrar isso também na nossa vida, nas nossas atitudes. É claro que existem certos atributos de Deus que são chamados de atributos incomunicáveis, que são aqueles que são exclusivos de Deus. Como, por exemplo, talvez a onisciência, né, que é a capacidade de saber todas as coisas. Então isso Deus não nos entregou, Deus não comunica isso ao ser humano. Nós sempre vamos ser limitados dentro da nossa sabedoria, dentro das nossas capacidades. Mas a santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Então, assim como Deus é santo, Ele espera que nós sejamos santos. E mais do que esperar isso de nós, Ele também nos capacitou para que a gente conseguisse, né, de fato, nos tornar cada vez mais santo. Então, neste segundo subtópico, Deus é santo, você pode enfatizar essa questão de que a santidade faz parte da essência de Deus, de forma que o distingue totalmente da criação no sentido de perfeição. Então, quando que nós vamos ser santos como Deus é santo? Apenas naquele momento da glorificação, no momento da santificação final. Mas até lá, nós também podemos ir cada vez nos aperfeiçoando nesse processo de santidade. E isso é algo que nós precisamos buscar cada vez mais. Finalizando este segundo tópico, o terceiro subtópico diz: Deus é o único juiz justo e imparcial. Então esse é um outro ponto interessante a ser enfatizado, com base naquilo que Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 17, onde ele diz que se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que o autor enfatiza aqui para nós? Que Deus, dentro do seu processo de santidade, da sua capacidade de santidade, ela está intimamente relacionada com a sua justiça. Então Deus é um Deus justo. Essa justiça de Deus, quando nós olhamos para nós falhos, pecadores, faria com que nós fôssemos imediatamente destruídos na presença de Deus. A santidade de Deus não tem como conviver com a pecaminosidade do ser humano. Mas aí é que entra essa questão de Deus ser um Deus justo e imparcial. O julgamento de Deus ele não tem somente o sentido escatológico, escreve aqui o comentarista. Ele constantemente, por meio do Espírito Santo da sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos com vistas ao arrependimento. Nós estamos ainda vivendo uma fase onde nós podemos nos arrepender. Esse justo juiz que vai trazer toda a criação a juízo naquele grande dia, no último dia, hoje ele está como um advogado. Isso é o que a própria Bíblia nos garante, que hoje ele é o nosso advogado para com o Pai. O grande amigo de Pedro, João, escreve isso em sua primeira epístola, dizendo: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, porém, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esse mesmo Jesus que foi homem, né, despojou-se da sua glória, veio aqui, ele sabe muito bem a luta que nós vivemos. E isso é importante que você destaque aí para os seus jovens dentro desse tópico, porque muitas vezes a prática do pecado, né, que as pessoas ainda acabam cometendo, vai levando a um sentimento de inutilidade, vai levando a um sentimento, muitas vezes assim, de que tudo acabou, né, de que não tem mais jeito, de que aquilo
está condenado, fadado ao fracasso, fadado ao inferno. Então você precisa reforçar isso e nem inculcar isso na mente do seu jovem, que hoje nós não estamos ainda 100% libertos do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, é o que vai ser mencionado aqui no próximo tópico. Mas nós ainda, frequentemente, ocasionalmente, nós podemos ainda pecar. Mas, porém, quando nós pecamos, nós ainda temos o arrependimento, nós temos a possibilidade do arrependimento. A lição de número 4 abordou um pouco essa questão de remorso, de arrependimento, então aqui talvez seja interessante fazer uma recapitulada no assunto da outra aula, caso você ache interessante aí na sua classe. Mas o fato é isso, que nós precisamos destacar aqui, de que Deus ele é um Deus santo. Por ser santo, ele também é um Deus justo, a sua justiça nos levaria à destruição, mas a justiça dele na presente era nos leva sim ao arrependimento. E todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia divina. E essa é a grande graça de Deus para conosco. E é isso que nós precisamos apregoar também aos nossos alunos. Então, o último tópico 3, a santidade que liberta. Então aqui é que o comentarista vai trabalhar essa questão de escravidão, como eu acabei de mencionar aqui. Então no primeiro subtópico, o preço do resgate pela liberdade em Cristo. Aqui Paulo trata algo que era... Aliás, Paulo não, Pedro, Pedro trata aqui a respeito de algo que era muito comum na sua época, que é a questão da escravidão. Eu não sei se isso talvez acabe acontecendo aí na sua classe, Quando você for fazer a leitura aqui, vai falar um pouco a respeito das formas como as pessoas acabavam se tornando escravas. E talvez surja isso, já me aconteceu de estar lecionando e às vezes vem um assunto que ele é paralelo aqui ao assunto da lição. Então é interessante que nós abordemos aqui, gastemos uns minutinhos para falar a respeito disso. Por que Deus, sendo um Deus santo, um Deus justo, ele ainda assim aparentemente não proibiu a escravidão? Porque quando nós olhamos aqui nessas epístolas, o próprio Pedro, o próprio Paulo, eles utilizam exemplos falando sobre escravos, sobre servos. Então, algumas pessoas acusam a Bíblia Sagrada de ser conivente com a escravidão. Então, talvez essa questão pode até surgir aí na sua classe. Então, o que nós precisamos falar aqui? Nós precisamos lembrar que a própria Bíblia, ela explica-se a si mesma. E uma das explicações aqui mais efetivas a respeito disso, nós vamos encontrar Paulo escrevendo a Filemon. Ali é uma pequena carta, que Paulo escreve, onde ele vai tratar aqui a respeito de um escravo que havia fugido. E a forma como lá no versículo 16 dessa epístola, Paulo se refere, joga por terra esses argumentos aí, então, de que a Bíblia, ela, de alguma forma, ela aceita a escravidão, ou ela diz que a escravidão é boa, agradável a Deus. Olha o que diz o versículo 16 de Filemon. Não já como um servo, Paulo está pedindo para que o Onésimo, receba que Filemon receba o escravo, o Onésimo, não mais como servo, mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então aqui Paulo está dizendo, olha, esse rapaz aqui, ele era escravo, mas agora ele se converteu, então ele já não é mais apenas um escravo, agora ele é um irmão, e você vai tratar ele com amor, assim como Cristo amou a igreja, nós devemos, todos amar-nos, uns aos outros. Então veja o que é a resposta cristã para a escravidão. Ela não acabava com a escravidão propriamente dita. Você não vai encontrar aqui Paulo falando, olha, não pode mais ter escravos, se você é crente você tem que libertar os escravos. Paulo está apenas dizendo, você tem que tratar o seu escravo como a um irmão. Você tem que tratar todas as pessoas, até os inimigos, como Jesus fala. Então, o que se trata o Evangelho? Ele não se trata de ética. O Evangelho não é um tratado ético para mudar as leis, para mudar as atitudes das pessoas. Pelo contrário, o Evangelho ele muda lá no interior, ele muda o nosso coração, ele muda a nossa mente, ele coloca amor pelas pessoas. A partir do momento que você ama o seu irmão, a partir do momento que você ama o seu escravo, você começa a ver que aquilo ali já não faz mais sentido. E aí, gradativamente, pouco a pouco, a escravidão vai sendo abandonada. Foi assim que aconteceu no Império Romano, foi assim que aconteceu ao longo da história. Embora em alguns momentos a própria igreja, os próprios cristãos também tiveram escravos, principalmente ali após a Idade Média, naquele momento, uma época negra, podemos dizer assim, ruim da história cristã, mas ainda assim a palavra de Deus efetiva era essa. Amem
os seus inimigos, amem a todos, amem os seus escravos, tratem eles como a um irmão amado no Senhor. Então, quando isso era levado a cabo, quando isso era levado ao pé da letra, o que acontecia? A alforria dos escravos. E se a gente for olhar na história, a partir do século XVIII, século XIX, a Inglaterra começa a proibir a escravidão. E é alvo do quê? De um grande avivamento que aconteceu naquele país. Esse grande avivamento, esse grande espalhar do evangelho fez com que o movimento abolicionista ganhasse força. Então, se caso esse assunto surja aí na sua aula, né, ou em algum outro momento, você responda dessa maneira. O evangelho não se trata de dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O evangelho se trata de mudar o coração do ser humano, de mudar a sua mente. A partir dessa mudança interna, então as mudanças externas gradativamente, automaticamente vão começar a aparecer. Então é por isso que Paulo não condena a escravidão, é por isso que o Pedro não condena a escravidão, pelo contrário, eles usam isso como ilustração, para que as pessoas da época entendessem a respeito de liberdade, a respeito de pecado, a respeito de santidade. Mas isso não quer dizer que Deus, de alguma forma, se agradasse com isso. Então, indo nessa linha, o segundo subtópico aborda que o cristão é resgatado para ser livre. Então, quem era o escravo? Éramos nós, os seres humanos. E quem era o dono desse escravo? Era o pecado. Então, esse é um ponto aqui que precisa ser enfatizado. Nós, antes da santificação, antes da conversão, aquela santificação inicial, nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos prazer em fazer aquilo que era errado. Agora ainda acontece de nós cometermos pecado, né? Somos ainda pessoas imperfeitas, edifícios em construção, mas o fato é que agora o pecado ele já não é mais algo que sempre vai acontecer. A partir da conversão, Paulo aqui vai exortar os cristãos da igreja da Galácia, né, que confundia a justificação com a santificação contínua e progressiva. Mas a partir dessa justificação, nós agora temos a opção de pecar ou não. O pecado ele passa a ser algo que nós podemos escolher. O livre-arbítrio, de alguma forma, ele é restaurado em nós. E aí é que Pedro, Paulo, o próprio Jesus enfatizam essa necessidade de nós fazermos aqui, então, as boas escolhas. Este é o processo, então, de santificação contínua e progressiva. E com isso nós já entramos aqui naquilo que é o assunto do terceiro subtópico, do último tópico. A libertação plena se dará somente com a glorificação. Porque nós estamos nesse processo de santificação. Nós então ainda vamos acabar caindo em pecado, caindo em contradições com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós queremos e com aquilo que de fato nós fazemos. É o que o Paulo, por exemplo, escreve, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este sim eu acabo cometendo. Então essas contradições internas nós ainda teremos. Mas no momento da glorificação, isso tudo vai ficar para trás. E é por isso que Pedro, então, exorta esses cristãos, aqui, alvo da sua carta, e também a nós, afinal, nós também somos esses cristãos peregrinos, dispersos pelo mundo, né? Peregrinos em terra estranha. Então, nós também somos alvo dessa carta. E o que Pedro escreve para nós e para eles? Pedro escreve que nós precisamos nos santificar. Nós precisamos viver em santidade para termos a esperança de um dia recebermos a glorificação. E aí sim nós teremos então uma vida completamente livre de todas as amarras do pecado, de todo mal, de toda tristeza, de todo o sofrimento que esses cristãos estavam vivendo naquele momento, né? E que nós hoje também vivemos. Então, irmãos, aquilo que Pedro escreve para eles vale também para nós. Na conclusão dessa aula, o pastor Natalino escreve aqui, aprendemos que Pedro escreveu para pessoas que eram estrangeiras e não dispunham de poder para participar da vida pública, mas sentiam alegria por participar do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra. Elas foram libertas para viver em santidade, apesar dos sofrimentos que enfrentavam em seus dias. Eu não sei qual é o sofrimento que os seus jovens aí na sua classe estão enfrentando, mas você, professor, talvez saberá identificar, para no final dessa aula você conseguir fazer aquela aplicação personalizada, aquela aplicação pessoal. E eu tenho certeza que essa aula vai ser uma grande bênção para eles. Assim como essa carta de Pedro edificou aqueles cristãos, lhes deu esperança naquele momento tão difícil, eu tenho certeza que essa lição também vai edificar e vai dar esperança para os seus jovens,
para mais um momento, né, esperarmos aqui então a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso eu me despeço pedindo para que você se inscreva aqui no canal da IAD TV e não deixe de acompanhar também então as nossas programações que já foram aqui mencionadas. Um forte abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.